Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez para estudarmos juntinhos conflito aparente de normas. E quando nós falamos sobre o conflito aparente de normas, em primeiro lugar, é necessário que nós lembremos que há a utilização do conflito aparente de normas quando nós olhamos para um fato e duas ou mais normas penais aparentemente são aplicáveis a este fato, são aplicáveis a esta conduta. Em segundo lugar, é necessário que nós lembremos que só há a utilização do conflito aparente de normas quando há, como regra, um único fato. Se nós tivermos dois ou mais fatos, se nós tivermos duas ou mais condutas, nós estaremos diante de um concurso de crimes, que há um bloco específico onde nós falamos sobre o concurso de crimes. Em terceiro lugar, são 4 os princípios que nós utilizaremos para a solução deste conflito aparente de normas. E o primeiro princípio é o que nós chamamos de princípio da especialidade. O princípio da especialidade, de forma bastante objetiva, nos diz o seguinte: a norma especial prevalece em relação à norma geral. A norma especial prevalece em relação à norma especial. Acácio, o que é uma norma especial? A norma especial é aquela norma que contém elementos especificadores, elementos, não gosto de usar esse termo, mas vai facilitar a compreensão de vocês, elementos além, a mais da norma geral. E estes elementos, sejam eles de natureza objetiva, sejam eles de natureza objetiva, vão especificá-la em detrimento à norma geral. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, homicídio, matar alguém. Nós temos o infanticídio, que todos vocês conhecem, matar a mãe sob a influência do estado puerperal, o próprio filho. O infanticídio é uma modalidade de homicídio acrescido de 2 elementos. O sujeito ativo é a própria mãe. Em terceiro lugar, sob a influência do estado puerperal. E em terceiro lugar, o próprio filho. Uma outra modalidade de norma especial em detrimento à norma geral. O aborto. O aborto, que está no artigo 123 do Código Penal. O que é o aborto? É uma modalidade de homicídio. Contudo, diferentemente de todas as outras formas de homicídio, que nós matamos uma pessoa que está viva, no aborto há como vítima o feto, que ainda está dentro da mãe em virtude da gestação. Vejam que no aborto há uma distinção quanto à vítima, quanto ao objeto. É ruim nós chamarmos de objeto a vítima do homicídio ou do aborto, mas tecnicamente nós devemos fazê-lo, o sujeito passivo daquela conduta delitiva. O próximo princípio, o segundo princípio apto à solução do conflito aparente de normas, é a subsidiariedade. O que é a subsidiariedade? A norma mais ampla prevalece em detrimento à norma menos ampla. Existem doutrinadores que explicam o princípio da subsidiariedade usando 2 peixinhos. O peixinho maior come o peixinho menor. Então desenha um peixinho grande com um peixinho pequeno na lousa. Eu confesso que não gosto, mas como há gente que faz isso, existem pessoas que fazem isso, então para que vocês recordem aí. Professor Nelson Hungria,
que foi, sem dúvida alguma, um dos grandes penalistas, se não foi o grande penalista brasileiro, chamava o princípio da subsidiariedade de soldado de reserva. Por que soldado de reserva? Nós olhamos para a norma maior. Se não estiverem preenchidos todos os elementos da norma maior, aí nós aplicamos a norma menor, que nós chamamos de soldado de reserva ou de tipo penal subsidiário. Exemplos de aplicação do princípio da subsidiariedade. O artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal e o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Então há a utilização da arma de fogo para o cometimento de um roubo, como forma de imposição de uma grave ameaça. Se não for possível o preenchimento de todos os elementos do roubo qualificado, aí nós imputamos a essa pessoa o porte irregular de arma de fogo. Vejam que o tipo penal do Estatuto do Desarmamento serviu como algo a substituir uma norma cujos elementos não estavam preenchidos. O terceiro princípio apto à solução do conflito aparente de normas é o princípio da consunção ou o princípio da absorção. Ou seja, o fato definido por uma norma menor corresponde ao iter criminis, a alguns dos elementos da norma maior. Naquele mesmo exemplo do peixinho, o peixão grande engole, mastiga, tritura o peixinho menor. É uma circunstância, um exemplo bobo, mas para que vocês absorvam isso. Vou dar alguns exemplos. Artigo 297 do Código Penal e artigo 171 do Código Penal. Supondo que eu queira comprar uma Ferrari, mas eu obviamente não tenho condições de comprar uma Ferrari. Mas eu tenho um amigo que é professor de direito tributário que tem condições econômicas de comprá-la. O que faço? Pego o RG desse amigo, monto num aplicativo o RG dele com a minha foto. Então ponho a minha foto naquele RG, vou até a concessionária da Ferrari aqui em São Paulo, na Avenida Europa, e compro uma Ferrari e obtenho um financiamento usando os dados daquela pessoa. Há crime nisso? Sim, há um crime de falsificação de documento público. Contudo, todos vocês perceberam que esta falsificação de documento público foi uma etapa, foi um degrau para que eu praticasse a minha finalidade, que é o crime de estelionato. Então, por mais que exista a falsificação de documento público, essa foi absorvida, esta foi engolida por ter sido uma fase do crime de estelionato. Crime maior absorve o crime menor. Por isso que nós chamamos de consunção ou absorção. E quando nós falamos sobre consunção ou absorção, é importante vocês lembrarem de duas classificações que nós temos no nosso ordenamento jurídico. A classificação de crime progressivo e de progressão criminosa. O crime progressivo é um crime onde eu começo numa etapa menor, e vou passando para etapas maiores. Por exemplo, eu começo praticando a falsificação de documento público. Sou abordado pela polícia usando esse documento público falsificado e ninguém percebe que ele é falsificado. O que eu falo? Pô, a partir disso eu consigo praticar um estelionato. Vejam que há um crime progressivo, um crime maior que vai desdobrando para um crime maior. Ao passo que a progressão criminosa está relacionada ao andamento da carreira criminosa daquele sujeito.
está relacionado a organizações criminosas e assim sucessivamente. Um belo dia ele começou um pequeno traficante e depois de anos ele se tornou o líder maior de uma organização criminosa. Galera, e o quarto e último princípio que nós temos do conflito aparente de normas é a alternatividade. O que é a alternatividade? São aqueles crimes que nós chamamos de crimes de ação múltipla ou conteúdo variado ou tipo misto alternativo. E eu remeto o senhor, a senhora e todos aqueles que nos acompanham ao artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. É a Lei de Drogas. Se nós olharmos para o caput do artigo 33 da Lei de Drogas, nós vamos perceber que existem lá 18 verbos núcleos do tipo transportar, trazer consigo, vender e assim sucessivamente. E se eu cometo um verbo ou outro verbo, tanto faz, velho. O tráfico de drogas é o mesmo. O tráfico de drogas é o mesmo, porque há um único tipo penal e a conduta praticada por mim corresponde a um ou mais verbos desse mesmo tipo penal. O outro exemplo que nós temos de alternatividade está no artigo 122 do Código Penal. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Tanto faz se eu induzi, se eu auxiliei ou se eu instiguei alguém ao cometimento do suicídio. E se não a mesma conduta eu induzi e instiguei, se a conduta for a mesma, se for uma única conduta, tanto faz, o crime é o mesmo do artigo 122 do Código Penal. Só que valem algumas ressalvas. Primeiro, crime de ação múltipla ou conteúdo variado ou tipo misto alternativo. São aqueles tipos penais que têm 2 ou mais verbos núcleos do tipo. Segunda ressalva, já fiz anteriormente e vou reiterá-la. É necessário que haja uma única conduta, porque aí sim nós aplicamos a alternatividade e o conflito aparente de normas como um todo. Se forem 2 ou mais condutas, mesmo que sejam 2 condutas que estejam no 33 da Lei de Drogas, são 2 crimes de tráfico. Veja, eu estou transportando cocaína e estou trazendo comigo cocaína. Tanto faz, velho. Na mesma conduta, a mesma conduta é equivalente a 2 tipos penais distintos. Agora, se eu pratico isso de forma reiterada, mais de uma vez, aí são 2 crimes de tráfico e aí a gente vai usar o concurso de crimes, as 3 modalidades de concursos de crimes, para resolver essa circunstância. Repito, há um bloquinho específico sobre concurso de crimes. Tranquilo, galera? Então, conflito aparente de normas, princípio da especialidade, princípio da subsunção ou absorção, princípio da alternatividade e princípio da subsidiariedade. Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês. Valeu, abraços, sejam felizes. Tchau!